Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus reine de forma abundante em nossos corações. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez e aqui podemos adorar ao nosso Deus com os nossos corações abertos e dedicarmos a esse Deus Todo-Poderoso esse momento de culto e de adoração. Meus queridos, nós temos tido a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus e eu tenho, como comentado já nos últimos domingos, me valido dos salmos, né? E tem sido uma bênção para mim, espero que para você também tem sido bênção no seu coração, a gente expressar as palavras dos salmistas, daqueles que, inspirados por Deus, tiveram a oportunidade de se expressar. E nessa expressão, adorar a Deus com aquilo que nós temos de mais intenso na nossa alma, no nosso coração, em sinceridade e verdade. E eu tenho aprendido com os salmistas nesse sentido, momentos que precisamos abrir, rasgar o coração, e a gente percebe várias situações específicas que esses homens têm vivido. E eu queria que você imaginasse, nesse momento, alguém levantando contra você falsas palavras, difamando você, dizendo que você fez alguma coisa que você não fez. Eu fico imaginando algo assim, muitas vezes ao meu respeito, e já talvez acredito que possa tê-lo acontecido, e como isso machuca os nossos corações, como isso nos fere profundamente. Há quem diga que as palavras são armas talvez mais agudas do que muitas espadas, que penetram profundamente no nosso coração e fazem feridas profundas e às vezes difíceis de cicatrizar. E eu digo difíceis de cicatrizar porque muitas palavras, quando proferidas principalmente por quem nós amamos e somos também amados, e talvez mal expressadas em alguns momentos de acalentado coração, a gente fere com as palavras mais duras. E aqui eu não estou fazendo uma apologia de que a gente não deva falar verdade, não. Entendo. Estou dizendo que em alguns momentos nós somos feridos. E aqui eu estou trazendo a ideia de falsas palavras. Momentos em que somos atacados, feridos e machucados por coisas que não são verdade. E como o tempo presente tem sido uma oportunidade singular para falarmos sobre a verdade. Em um momento de disseminar, e a gente tem uma facilidade singular de fazer com que mensagens, eu não vou nem dizer verdades, informações, palavras, cheguem aos ouvidos, ou agora aos olhos, né, de tantas pessoas de uma velocidade, sim, singular. Você pode agora, munido do seu celular, mandar uma mensagem para o outro lado do mundo e ela vai chegar lá instantaneamente. E se nós não soubermos exatamente medir aquilo que nós falamos, poderemos estar incorrendo num erro terrível. Poderemos estar ferindo os outros. E quando isso acontece conosco, nós reagimos de diferentes formas. Nós sofremos, nós nos revoltamos, nós chegamos ao ponto de, como nós temos pregado no Sermão do Monte e na série Contra a Cultura Cristã, nós assassinamos o outro no nosso coração, como falando sobre a ira, a penúltima mensagem a respeito da série, nós matamos a pessoa no nosso coração, queremos não saber mais do outro nas nossas vidas e dizemos: você não existe mais para mim. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso para você. Talvez você tenha dito isso para alguém. E aí nós incorremos no erro de, pelas nossas reações, matarmos os outros no nosso coração. E como isso é contrário àquilo que as Escrituras estão nos dizendo. O grande desejo dos nossos corações é que a verdade prevaleça. Entenda que falar sobre verdade é algo
preciosíssimo para o nosso tempo hoje. E existem várias expressões, a verdade doa quem doer, eu discordo dessa expressão, a verdade nua e crua, e aí várias outras coisas a gente conhece a respeito, e frases que, puxa, nos chocam, nos despertam a atenção a respeito do tema. Mas eu queria pensar especificamente a respeito da verdade, somente da verdade. E quando a gente para um pouco e começa a pensar o que é a verdade, o que é verdade? Em um tempo em que o relativismo tem sido colocado em voga e ainda muitas pessoas estão dizendo o seguinte: tá bom, a sua verdade não é verdade para mim. E aí dizendo o seguinte, que cada um possui uma verdade, essa verdade deixa de ser verdade, porque quando eu afirmo que cada um possui uma verdade, isso já não se torna uma verdade, porque passa a ser mentira. Eu acho que eu confundi um monte de gente agora, né? Peraí, então vamos lá. Se eu afirmo que a sua verdade é verdade e a minha verdade é verdade, um de nós está errado. Porque não tem como eu ter duas verdades. E a gente preza, meus irmãos, entenda uma coisa muito clara para a gente hoje, preciosa e de valor extremo. Nós somos defensores da verdade. Nós somos defensores da verdade. Não existem verdades negociáveis a partir de óticas diferentes. Se existem versões diferentes, eu quero dizer o seguinte, que há verdades que foram ocultadas, e aí se tornam mentira. E a gente precisa trazer à tona a verdade. E olha que eu vou falar a verdade, se alguém tiver aqueles toques, né? Eu falei o seguinte, quantas vezes o pastor falou verdade na mensagem dele? Eu acho que a gente vai ultrapassar umas 100 vezes hoje, tá bom? E como que isso tem que ser defendido com garra, com intensidade nos nossos corações? Porque não tem para nós, como cristãos, nada mais valioso do que a verdade. E eu quero dizer para vocês o seguinte, por que isso? Porque Deus é a verdade. Jesus, quando ele se apresenta e falando com os seus discípulos, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então, ele é a verdade, ele é a expressão única e maior da verdadeira verdade. Eu acho que isso é até um exagero, né? Falar sobre verdadeira verdade. Então, mas assim, simplesmente pedagógico para a gente poder entender, Jesus é a verdade. Olha, ele é a verdade e a vida, está lá em João 14:6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente fala sobre verdade, e aí, meus irmãos, eu vou usar um texto aqui que tem sido distorcido muito nos últimos dias, tá? Sobre uma realidade mercadológica ou marqueteira, aonde a gente fala que você conhece a verdade. E quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Quando você conhecer a verdade vos libertará. Porque quando a gente conhece Jesus e Ele é a verdade, é essa verdade que liberta, é essa verdade que transforma, é essa verdade que traz às nossas vidas nova vida. E a verdade, Jesus Cristo, Ele liberta. Ele nos liberta da opressão do diabo, Ele nos liberta da opressão do pecado, Ele nos liberta da opressão de nós mesmos. E precisamos desejar essa verdade, buscar essa verdade, amar essa verdade. E a gente, olha, sobre tantos argumentos falsos, e eu quero dizer o seguinte, nós somos mentirosos. E aí agora eu já começo a falar sobre mentira. E a pessoa para quem nós mais mentimos é para nós mesmos. E a gente tem uma capacidade tão grande de nos enganar, e entenda o que eu quero dizer o seguinte, nós acreditamos em uma ideia, e aí aqui eu não estou chamando de verdade, fiz de propósito, acreditamos em uma ideia, em um conceito, em um valor, e defendemos isso com uma intensidade tão singular, que passamos a acreditar naquilo como se fosse uma verdade, e estamos enganando-nos a nós mesmos.
E para ser talvez mais redundante, enganando-nos a nós mesmos em frente ao espelho e repetindo isso para que eu e você pudéssemos acreditar. É como se eu estivesse chegando diante do espelho e falasse o seguinte: Rafa, tu tá magro, hein? Bonitão. E aí eu vou comprar roupa, e para quem está usando 5, eu falo o seguinte: me dá o número 2 aí, vou ficar bonito. Gente, os botões iam explodir. Você está entendendo que chega ao ridículo? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Talvez a gente se convença logo, quando se trata de roupa, de que a verdade que a gente estava falando para a gente no espelho não é tão verdade assim. Mas alguns ainda podem chegar mais uma vez ao ridículo de dizer o seguinte: pois é, né? Vocês mudaram a forma. O 2 agora passa a ser 5. O 5 é o novo 2. Sabe? Vocês já viram expressões assim? O fulano é o novo negócio? E aí por quê? Porque eu quero me enganar. Eu quero me enganar e eu estou... Puxa, é só uma realidade de consciência. Para quê? Para que você possa se convencer disso e a gente começa a dizer o quê? Mentirinhas inocentes. Ah, não, vai ser melhor assim para ele. E sabe um lugar onde a gente faz muito isso? Dentro da igreja, gente, meus irmãos. É verdade, nós mentimos o tempo todo. Mentimos dentro da igreja, mentimos dentro das nossas casas, mentimos para os nossos filhos, filhos mentem para os seus pais, sobre aquela ideia de falar o seguinte: não, eu não quero machucar, eu não quero ferir. Para quê? Para que ele possa então se sentir bem. Você está se enganando o outro. E isso é muito sério. A gente tenta fazer isso para omitir, para distorcer. Quando a gente omite uma parte da história, a gente está mentindo também. Aí a gente fala o seguinte: não é mentira, é omissão. Peraí, você só está travestindo o nome mentira com outra coisa. E mais uma vez, para quê? Para trazer conforto para o seu coração, para você chegar e dormir fácil, para você não ser confrontado. Você fez isso? Quase tudo. O que você fez? Eu abri a página, né? Às vezes fala assim, não fez nada, e aí a gente muda às vezes a perspectiva para poder convencer a gente. Sabe por quê? Aí uma expressão muito popular falando sobre mentira, fala que ela tem a perna curta, e eu não consigo esquecer dessa expressão. Quando eu visitei meu irmão na Argentina, tinha um cachorro na base deles lá na Jocum, que o nome da base do cachorro era Mentira. E a gente falou assim: por que vocês chamam o cachorro de Mentira? Porque ele tinha as perninhas curtinhas, sabe? Ele era baixinho e as perninhas curtinhas, tipo um barcezinho, só que ele era maior. E as pernas curtinhas, por quê? Esse aqui é uma mentira. Sabe por que mentira a gente diz que tem perna curta? Porque não vai muito longe, não vai muito longe. Ela logo é descoberta. E aí então expressa-se de verdade aquilo que deve ser dito. E a mentira, ela tem perna curta. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. O pai da mentira é o diabo. João 8,44 fala-nos que o diabo é o pai, o diabo é o pai da mentira, é ele quem estimula tudo isso, é ele quem faz com que a gente deseje mais e mais nesse sentido, e a gente vai só incrementando, né, a história, e aí uma mentira vai aumentando, até que um ponto a gente fala o seguinte: não dá mais, aquilo se torna irreal, sobre o aspecto. E aí eu queria agora pensar com vocês a respeito do que o Salmo 12 nos ensina a respeito disso. Abre comigo a sua Bíblia. Salmo de número 12. O texto diz assim: salva-nos, Senhor, porque não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidades uns aos outros, falam com lábios bajuladores, coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. A palavra do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás.
tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Olha, esse é um salmo de Davi, e meus irmãos, cada dia mais que eu tenho me debruçado sobre os salmos, eu tenho visto que Davi era um homem que passou por bastante perrengue. E no final da sua história a gente percebe que era um homem temente a Deus, é um homem que servia o Senhor, que buscava o Senhor, que tinha nele o seu refúgio. E a gente precisa entender que, quando olhamos para essa realidade de Davi, eu entendo que eu preciso seguir a verdade. A verdade, ela vai prevalecer sempre. E eu preciso seguir, desejar e buscar essa verdade o tempo todo. E qual que é a situação que nós temos aqui nesse texto? A corrupção de Israel estava em um ponto tão grande que Davi chega a expressar que não há quem seja piedoso, de dizer que não tem ninguém. E quando ele olha para a comunidade de Israel, e esse texto aqui, meus irmãos, a gente tem que estar muito atento, que em outros momentos Davi estava sendo perseguido, afrontado por inimigos de outro lugar, de outras nações. Não, aqui ele está falando sobre a nação de Israel, e trazendo então uma referência, um paralelo para os nossos dias, nós estamos falando de crentes, ok? Então ele está dizendo que no meio dos crentes, não há um que seja piedoso. Eles desapareceram, aqueles no meio do Filho dos Homens, sumiram. Era tão grande a corrupção, era tão grande os intentos que se levantavam contra ele, que ele expressa de uma forma a dizer que não há ninguém que possa ser encontrado como fiel. Calvino comentando esse texto, diz que ele acredita que, o texto não nos diz, e a gente não tem um paralelo disso na história de Davi, mas que eram momentos em que ele estava sendo perseguido por Saul, quando toda a nação se insurge e aglomera-se em torno do rei, para que pudesse então encontrar Davi e matá-lo. E esse texto, ele é um lamento, é como um grito de socorro, alguém que sobre o mar, estando afogando, grita incessantemente por socorro, pedindo ajuda-me. Era a palavra aqui, quando ele fala salva-nos, Senhor, era um grito de desespero contínuo e prolongado, na ideia de que você estivesse então aflito ao ponto de dizer sem parar, socorra-me, socorra-me. E aí, falando sobre o paralelo do afogamento, quem assistiu o Titanic aqui, os meninos novos que não assistiram o Titanic, assiste, gente. Tirando os romances que eles colocaram para ela no filme, é interessante a história. E aí está lá no final, depois de todo mundo naufragando, eles não conseguiam gritar nas águas geladas, mas os coletes tinham apito, e eles apitavam sem parar, a fim de que pudessem ouvi-los. E o último fôlego é o seguinte, que alguém me ouça, e eu vou apitar aqui até cansar, para que alguém me ouvindo possa me socorrer. Tem uns negócios barulhentos, e a ideia é a seguinte, é fazer barulho para que você possa ser ouvido, e a ideia é assim, de um grito de desespero, de um socorro muito urgente. Contra o quê? Contra aqueles que levantavam falsas palavras contra Davi, e aqueles que usavam-se de bajulações, de falso coração fingindo, e eles então arrogantemente, de forma eloquente, e a gente tem aqueles, os sofistas, que tentam por argumentos falsos convencer os outros de ideias que são mentirosas, e eles usam de palavras bonitas, de discursos bem formados. Gente, nós estamos em meio a uma comunidade, e aí eu estou falando do Brasil, não sou da igreja, como sociedade, que muitos usam de argumentos bonitos, palavras rebuscadas, argumentos que podem te convencer. Aqueles que estão nas universidades ou nas escolas, eles ouvem teses assim que falam o seguinte, pois é, faz sentido, não é? E na hora que você fala o seguinte, nunca tinha pensado nisso antes, e aí você vai tendo o seu coração exatamente massageado sobre o que? Aquilo que eu gosto de ouvir, sobre aquilo que eu quero ouvir, e então tendo o meu coração massageado, eu passo a acreditar em uma mentira. A palavra de Deus nos diz, se eu não estou enganado, é em Hebreus, que aqueles se abandonam a fé e ficam querendo ouvir palavras que fazem formiguinhas aos ouvidos, a ideia de fazer cócega, né? De dizer o seguinte, é isso mesmo que eu queria ouvir. E a gente, quando
precisamos ser confrontados, ou sabemos que estamos errados, ou pelo menos a gente pensa que está errado, a gente não vai procurar aquele que vai me falar a verdade, verdade verdadeira mesmo. A gente vai procurar aquele que vai concordar comigo. E aí fala o seguinte: puxa vida, não é que você tem razão, mas você queria só que alguém concordasse com você. E a gente percebe aqui pessoas usando de falas eloquentes para convencer o argumento, e ao ponto de eles, cheio de soberba e orgulho, dizer o seguinte: quem é Senhor sobre nós? As palavras, os lábios são meus, eu falo com propriedade. Quem é Senhor sobre nós? Não há quem possa nos vencer nos argumentos sobre qualquer tipo de tese. Eles então tentam convencer, e aqui então Davi faz uma oração imprecatória, e ele pede sim, dizendo o seguinte: Senhor, no versículo 3, corte todos os lábios dos bajuladores. A ideia não é simplesmente de cortar mesmo, mas é de extirpar, de eliminar, semelhante ao que a gente encontra em Gênesis 17:14, quando, falando sobre o pacto que havia sido feito com Abraão, ele diz que eles deveriam extirpar os incircuncisos do meio deles, para que eles pudessem ser eliminados do meio deles. Então, se não fossem marcados pela presença e pela graça do Senhor, que eles fossem mandados embora. Sabe qual é o paralelo que a gente tem disso hoje no Novo Testamento, na nossa realidade como igreja? O incircunciso é aquele que não tinha o seu coração transformado, agora pensando no aspecto do Novo Testamento. Aquele que não teve o seu coração transformado, impactado pela graça de Deus, que ele não teve então uma evidência clara daquilo que Deus realizou na sua vida, e quando então encontrado em falta, você o repreende, chama a atenção dele, a fim de que ele pudesse então voltar para os caminhos do Senhor. Ele se orgulha, endurece o seu coração e diz: eu não estou errado. Sobre estes, nós como igreja precisamos agir energicamente, a fim de que esses que manifestam a sua vontade contra a palavra de Deus de forma deliberada, muitas vezes até por engano, mas de forma deliberada, esses precisam ser tirados da comunidade dos fiéis. Meus irmãos, o que a gente está falando é de disciplina sobre aqueles que endurecem os seus corações a respeito do pecado, e que eles precisam então ser alertados sobre isso, a fim de que tenham os seus corações transformados, e caso não o façam, que eles, para preservar o povo, assim como nós vemos em Gênesis, e isso vem sendo repetido várias vezes nas Escrituras, possam ser extirpados do meio da comunidade dos fiéis, para que eles não contaminem o restante. E a gente percebe então, diante desse cenário terrível, uma resposta urgente de Deus. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Davi clamando então por socorro, a gente tem uma resposta imediata de Deus. Ele diz: eu me levantarei agora. Enquanto em outros momentos dos Salmos a gente via que Deus estava manifestando o seu juízo, e o manifestaria no futuro, no juízo final, quando ele viria e julgar toda a terra, nós temos agora aqui uma manifestação urgente. E perceba que Davi tinha uma necessidade urgente, e Deus atende a necessidade dele urgentemente. E a resposta aqui que Davi recebe, ele diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E a palavra que o Senhor profere era boa, ela é justa e ela é aplicável sobre cada um. E ele diz aqui, como prata purificada, que vai 7 vezes no fogo, e ali então queima tudo que não é prata. Eles chamam de escória, né? Prata com pouca escória, prata com pouca sujeira. E 7 vezes é para dizer que a palavra do Senhor é pura. 7 vezes eram processos, muitas vezes, que entregavam prata para príncipes, para reis, para as autoridades, dizer que aquilo ali era o processo mais limpo e mais puro, mais valiosa prata. Como nós temos em João 17, que diz: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Purifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. E cada vez que nós nos achegamos à palavra de Deus, nós passamos também por esse processo de purificação, para que todo o pecado dos nossos corações possam ser eliminados. Sabe como que eu vislumbro e vejo esse momento? Imagina que eu e você estamos aqui no templo mesmo, e aqui a sala está toda escura, é meia-noite, não temos
lua no céu, nem estrelas, está tudo nublado. Então aqui dentro nós teríamos a escuridão total, sim, certo? Ou que nós pudéssemos ir para um lugar sem iluminação. Quem já acampou e noite sem lua, sem estrela, nada, é escuro para chuchu, gente, é muito escuro. E aí você vê um feixe de luz longe. Cada momento que você vai se aproximando ao feixe de luz, você consegue se enxergar mais. Porque quando você está longe dele, você vê a luz, mas você não consegue se ver direito. E cada momento que você vai chegando mais próximo da luz, ou seja, da palavra de Deus, mais você consegue se ver. E mais você se vendo, você percebe o quão pecador você é. E quanto mais pecador você se reconhece, mais você vai dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E a gente vai se chegando mais perto da luz. Mais perto da luz. E mais o nosso coração é revelado, mais eu e você somos identificados como pecadores e mais nós precisamos dizer: Senhor, socorre. Porque se eu chegar tão perto da luz assim, eu vou ser destruído. E eu preciso estar purificado a fim de que eu então possa me enxergando mais perto da luz. Se não for a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós seremos destruídos. Davi, então, ele abre um clamor de louvor e gratidão ao Senhor nos versículos 7 e faz uma expressão no versículo 8 falando sobre os homens que permanecerão corruptos enquanto nós estivermos em um momento, em um tempo em que aquilo que não presta é exaltado. E eu queria pensar sobre algumas aplicações para as nossas vidas hoje. Esse texto ele nos fala sobre o contraste da mentira e da verdade, da falsidade e da verdade, diante de Davi, especificamente sobre o indivíduo. E eu e você, nesse momento, poderemos estar necessitados de que a verdade seja manifesta quanto a coisas que estão sendo referidas a nosso respeito. Mas eu não queria ficar especificamente dedicado somente à realidade do indivíduo, mas eu queria que a gente transpusesse isso, ou expandisse esse conceito também a mentiras que são proferidas contra o Evangelho, contra Deus. E da mesma forma como falsidades são levantadas, tanto contra o indivíduo, outras também são levantadas contra Deus. E da mesma forma nós temos aqui que Israel, tempo futuro, ele foi repreendido por conta de pecados sobre a língua. Nós temos isso em Oséias 4 e Jeremias 12, por conta de como que o povo estava ardilosamente levantando os falsos testemunhos, mentindo contra o outro e assim se desviando para outros deuses. Uma coisa é certa, meus irmãos, a mentira ela não vai prevalecer. Quando a verdade é revelada, ela espanta todas as trevas e nada fica oculto. Como nós vimos, a palavra do Senhor é a verdade e é sobre ela que nós precisamos dedicar. E em um tempo em que muitos estão dizendo que há vários conceitos, nós precisamos mais e mais nos achegarmos à verdade. A verdade que é a palavra de Deus e ela então transforma as nossas vidas. Nós precisamos ter os nossos corações sujeitos e obedientes à palavra de Deus. E como que nós fazemos isso? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, e abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, quero ler com vocês o versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. E aí segura sua Bíblia aberta em Efésios aí um pouquinho. O texto diz assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Nós precisamos falar a verdade. E aí, por que a gente precisa falar a verdade? Como eu disse, a verdade liberta, a verdade orienta, e a verdade é vida. A verdade, ela transforma os nossos corações. E então, por que, pastor, tendo tudo isso como benefício da verdade, a gente ainda mente? Eu quero começar dizendo, talvez o óbvio. Nós mentimos porque somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas isso não nos exime, ou nos isenta da consequência do pecado da mentira. Nós mentimos porque temos medo. Medo de expor a nossa condição de pecador. Medo de nós, então, revelarmos para o outro quem nós somos. E aí, sabe uma das expressões, ou uma das ideias que mais me
me chocam quanto à ideia da verdade ou sobre quem eu sou. E me chocam porque é o seguinte: Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. No escuro, no meu quarto sozinho, nos meus pensamentos, quando ninguém está vendo, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Ele conhece a verdade absoluta a respeito de mim e de você. E Ele me ama. E Ele me ama. Ele mandou o seu Filho para morrer por mim. Então, meu irmão, se eu tenho um Deus que me conhece mais do que eu mesmo, porque até as loucuras que eu não consigo compreender a respeito de mim mesmo, Ele entende. E Ele me ama. Para que eu vou estar preocupado com o que você vai pensar de mim? Você percebe? Que aqui eu então olho para o meu coração e falo o seguinte: eu tenho medo do que você vai pensar de mim quando eu revelar a verdade do meu coração. E aí eu quero contar uma coisa para vocês. Sabe, o indivíduo aqui que vos fala é um miserável pecador. E se eu ainda não te surpreendi negativamente, olha, é porque você ainda não está muito perto de mim. Porque no momento que você estiver perto de mim, eu vou te dizer uma coisa com certeza: eu vou te decepcionar. Porque você estabelece expectativas grandes ao meu respeito e elas vão ser frustradas. Sabe por quê? Porque eu sou pecador. Porque eu sou um miserável pecador. E se eu consigo fazer com que você compreenda isso a meu respeito, que você compreenda isso a seu respeito, sabe o que vai acontecer? Você vai ter menos medo de dizer a verdade para o outro. E quando isso acontece, a verdade então é revelada a respeito de mim, a respeito de você, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, porque você vai conhecer aquilo que eu preciso melhorar e vai falar o seguinte: Rafa, eu quero te dizer uma coisa, tu é vacilão, velho. Tu precisa melhorar. E se eu tiver com o meu coração buscando de verdade a verdade, eu falo o seguinte: você está me conhecendo um pouquinho mais, me ajuda aí. Eu não vou, peraí, que isso que você está dizendo? A gente reage de uma forma muito esquisita, né? Quando a gente é confrontado com a verdade. Não, veja bem, aí a gente até usa argumentos falsos. Não, eu acho que você precisa ver essa realidade sobre a minha ótica, né? Você não está calçando os meus sapatos. E aí a gente usa um monte de argumento. Em vez de, deixa eu ouvir o que você está me dizendo. Deixa eu parar um pouquinho e prestar atenção no que está acontecendo. A gente quer fugir do problema e aí a gente conta uma mentira. Porque a gente não quer tratar. Não quer. E a gente corre disso. E a gente quer obter vantagem. Então, a gente estabelece falsos conceitos a respeito de mim, do cenário, do que for, e a gente começa a fazer isso. Tá bom, eu preciso terminar. Tá bom, e uma das coisas que eu preciso aprender cada dia mais, e eu tenho me desafiado a fazer isso aqui no púlpito, é de não só dizer o problema, mas eu preciso não só diagnosticar, mas eu preciso ajudar a gente a fazer isso, ok? E eu tenho um texto da Palavra de Deus ainda em Efésios, ele nos diz o seguinte, sobre como que a gente deve dizer a verdade. A gente precisa dizer a verdade e dizê-la em amor. Efésios 4:14, ele nos diz assim: para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela atitude com que induzem ao erro. Mas 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A gente gosta de usar a expressão de dizer o seguinte: você tem que dizer a verdade, mas a verdade precisa ser dita em amor. Só que a gente confunde um pouco a ideia de dizer a verdade em amor ou dizer a verdade para poder transformar. Quando a gente fala para dizer a verdade em amor, a gente está dizendo o seguinte: dizer a verdade e ser meigo, sabe? Carinhoso, acalentador, mas existem algumas situações, como eu disse, que a gente precisa ser enérgico, e aí eu preciso me valer agora de um texto de comentarista. Ele diz assim, Vincent Cheng, eu acho que ele é chinês,
Ele diz o seguinte: olha, a definição da gente dizer a verdade em amor, ela está mais ou menos correta. Se esse entendimento correto, falar a verdade em amor, então Paulo está mostrando que Tito, quando ele está falando em Tito 1, 13 e 14, ele está dizendo a verdade com ódio. Por quê? Olha que ele fala o seguinte: portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem das fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser duro o tempo todo, e preste atenção, eu estou dizendo que há situações em que a gente precisa ser duro, enérgico e firme. Qual é a preocupação de Paulo aqui quando ele está dizendo isso para Tito? Ele está dizendo que claramente é dizer o seguinte, que é para produzir a doutrina em meio à maturidade. Ele conclui o texto dizendo o seguinte: repreenda-os severamente. O que ele está querendo dizer? Para que eles sejam sadios na fé. Mas isso tem amor ou não tem amor? Tem amor, gente. Tem amor. Quando ele está dizendo para a gente fazer assim, é sobre aqueles que são duros em ouvir. Eu entendo que se a gente usa simplesmente o argumento da rigidez ou da severidade que ele está colocando aqui, a gente incorre no erro de sermos insensíveis ao outro, tá? E de enxergarmos a dor do outro, nos compadecermos do outro, de amarmos o outro irmão, e a gente traduz a ideia de sentimento de amar como uma emoção, mas amar ele é muito mais uma realidade de volitiva, aonde eu preciso decidir, aonde ele é muitas vezes sacrificial, porque eu percebo que eu preciso abandonar e negar o meu eu para poder ir lá e dizer para o outro, tá? Dizendo a verdade em amor, a gente precisa dizer que eu amo o outro, e ele produz então ações verdadeiras de práticas de transformação de vida. Mas, mais uma vez, eu não estou defendendo exclusivamente a severidade, não. Eu só estou dizendo que dizer meigamente o tempo todo aquilo que o outro precisa ouvir não resolve muitas situações. E como eu comentei o aspecto da disciplina, do caso daquele que precisava ter os seus lábios extirpados, conforme Davi diz ali no Salmo, por conta daquilo que eles estavam falando no meio da comunidade de Israel, é essa realidade que a gente precisa estar atento. Preste atenção sobre um problema aqui que a gente precisa levantar. Quando a gente fala sobre a mentira, a gente não pode deixar de ir para os 10 mandamentos. E aí, para pensar nos 10 mandamentos, e especificamente sobre o 9º, que é não levantar falso testemunho, eu me valho agora do Catecismo Maior de Westminster, onde ele fala o seguinte: quais são os mandamentos exigidos do 9º mandamento? Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? E eu vou pegar só um extrato, vou deixar você curioso, e desejo que você chegue em casa, leia a pergunta 144 e 145 do Catecismo, vai ser muito legal para você, tá bom? Eu não vou ler tudo aqui não, porque o texto é grande, mas eu quero apenas pegar um pedacinho que diz o seguinte: os deveres exigidos no 9º mandamento é conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, é cuidar dele. E o que é proibido? Que é a pergunta 145, ele nos diz: tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente o julgamento público, testemunho falso, subornar falsas testemunhas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Eu tenho certeza de que aquilo é ruim e eu vou defender aquilo. Não pode. Chamar mal o bom e bom o mal, recompensar os maus segundo as obras dos justos e os justos segundo as obras dos maus, manter-nos tranquilo quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte, ou denunciar o outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Você percebe que isso vai muito além da maneira como a gente somente pensa, mas vai sobre aquilo que a gente intenta nos nossos corações. A gente precisa estar muito preocupado com isso. E eu e você precisamos aprender
amarmos a verdade, buscarmos a verdade. E para isso, muitas vezes eu vou ter que abrir mão do meu próprio orgulho, da minha própria vontade, e desejar e fazer isso. Tá bom? Então, Davi aqui ele enfrenta um desafio pessoal, e Deus foi o seu socorro de forma imediata. Eu quero dizer que quando nós estamos sendo caluniados, nós estamos sendo difamados, outros levantam mentira a nosso respeito e contra o Evangelho, contra a fé, nós temos um Deus que nos defende e cuida da gente. E eu e você precisamos estar atentos sobre isso para que a verdade prevaleça sobre os nossos corações. Deus tem compromisso com a verdade. Deus tem um compromisso com a verdade. Por Ele ser a verdade, Deus tem um compromisso com a verdade. E Ele é o nosso vingador. Quando levantam-se contra nós, Deus é o nosso vingador, não somente no presente, mas também no futuro, no juízo. Quando nós lemos no versículo 5, agora, nós podemos descansar que Ele tem cuidado da gente. Mas também quanto ao que se levanta contra a fé. O mentiroso e o difamador, ele não vai prevalecer, ele será destruído. E aí, para que a gente pudesse se lembrar disso, recorrermos ao Senhor, a gente precisa olhar para a história. Quantas vezes nós não lemos na palavra de Deus, pessoas que estavam abraçando e desejosos de defender a mentira, e eles foram descortinados, e ali então eles sofreram o castigo que era devido para o mentiroso. Aquele que viu Saul sendo se matar, e vai e leva para o rei, dizendo que ele foi então o que matou Saul, foi castigado com a morte por causa daquilo que ele mentiu. Um soldado vê Saul caindo sobre a sua espada, se debruçando sobre a sua espada, se matando, e aí ele querendo ganhar pontos com o rei, ele diz para Davi, olha só, fui eu quem matei Saul, viu? Aí ele falou assim, como que você pode fazer isso contra o rei? Da mesma forma como você fez com ele, vai fazer com você. E ele morreu por conta da sua boca. A mentira, ela não prevalece. E aí eu queria terminar com uma expressão de Calvino, quando ele fala sobre esse texto e como que ele nos ensina a recorrermos ao Senhor. Ele diz assim, Davi invoca o socorro divino. Ele se anima na esperança de obtê-lo, com base no fato de que não havia retidão alguma entre os homens. De modo que seu exemplo, pelo que Davi fez, podemos aprender a recorrer a Deus quando nada vemos ao nosso redor senão um negro desespero. Devemos convencer-nos do seguinte: quando mais confusas estão as coisas nesse mundo, mais pronto está Deus em ajudar e socorrer o seu povo. E que então é esse o tempo oportuno para interferir com a sua assistência. Que eu e você possamos amar a verdade, recorrermos ao Senhor nos momentos de aflição, sabedores de que Ele é o nosso defensor, o nosso juiz. Ame a verdade, defenda a verdade, busca a verdade. E que nós possamos praticar isso com os nossos corações dependentes do Senhor, não nos valendo dessa situação para perverter, porque nós podemos dizer a verdade como o nosso próprio catecismo diz, pervertendo ela ou dizendo-a inoportunamente. Há um momento certo, há uma forma certa para que nós possamos praticar isso. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus Santo, Pai querido e amado. Pai, é tão desafiador vivermos isso nesse tempo. É tão desafiador que nós precisamos, ó Deus, da Tua ajuda, e se não for pelo Teu Santo Espírito, nós vamos fracassar. Já fracassamos, Deus, e clamamos, ó Deus, ajuda-nos a preservar, Deus, o nosso coração íntegro. Deus, e a vivermos as consequências que estão envolvidas na verdade, e amarmos o Senhor acima dos nossos corações e reputações, e defendemos a verdade a partir daí. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, eu vou nesse momento impetrar a bênção e peço que você aguarde um instante. Temos pouquíssimos avisos para poder dar para os irmãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, fique de pé, nós vamos impetrar a bênção nesse momento.
Santo Deus, Pai, Tu que ama a verdade, defendes a verdade, eu clamo nesse momento que nós possamos, assim como o Senhor, amarmos e defendermos a verdade. Em nome de Jesus. Ajuda-nos nisso, Pai. Eu clamo pela graça do Senhor, que nós possamos viver assim, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão preciosa do Espírito de Deus, repouso e esteja hoje sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém.